Agora convidamos os participantes do terceiro e último painel do nosso evento com o tema Energia, Sustentabilidade e Mobilidade. Yuri Mendonça, CEO da CEMIG Sim. João Irineu, VP de Assuntos Regulatórios da América do Sul da Stellantis. Tiago Toscano, CEO da Itaminas. E Walter Frois, diretor da CMU Energia. Que bom, boa tarde a todos. A gente ficou com o último painel e nós vamos tratar de um tema que eu acho que é um tema de encerramento interessante aqui da nossa conversa de hoje: energia, sustentabilidade e mobilidade. É como se a gente estivesse juntando as três frentes que estão redesenhando a economia brasileira. Exatamente esses três temas. Eles caminhavam separados, né? A gente tratava desses três temas de forma separada. Uma coisa é mobilidade, outra coisa é sustentabilidade, outra coisa é energia. Hoje não mais, uma depende da outra. Então a gente está com o tempo também mais contadinho, então para a gente conseguir fazer 2 rodadas, pedir para vocês aí, como disse o William, para a gente aplicar a fórmula do tempo aqui, energia, movimento mais potência. João, eu começo com você, que eu quero entender como é que mobilidade e sustentabilidade caminham juntas. Onde é que você enxerga o Brasil nesse desafio hoje? Boa tarde a todas e todos, muito obrigado pelo convite, gostaria de saudar os colegas aqui do palco. Eu vou aproveitar para fazer uma breve introdução em relação por que isso aqui está tudo conectado, né? Ótimo. Nós temos um enorme desafio pela frente, que é a descarbonização, né? Os números mostram, né? A gente, evidentemente, colhe dados de muitas fontes, evidentemente, que têm um passado bastante robusto, e a gente sabe que a emissão de CO2 são 50 gigatoneladas emitidas pelo globo inteiro. A gente não interessa onde a gente emite o CO2, o aquecimento global ele vai acontecer. Se nós não fizermos nada, essas 50 gigatoneladas vão duplicar ou triplicar até 2100. São 75 anos a partir de agora. Isso significa que nós vamos ter na região do trópico, na região próxima à linha do Equador, temperaturas que vão estar em torno de 5 graus acima daquilo que era o período pré-industrial. Então, nós vamos ter 44 graus de temperatura todos os dias do ano, e com umidade muito alta na região da linha do Equador. E olha que coisa interessante, 44 graus significa que o nosso corpo não respira mais. 36 graus e meio interno, 44 graus externo. Nós vamos criar uma região inabitável próxima à linha do Equador. E olha que outro dado importante, essa é a região que produz alimento de origem animal e vegetal. Para o mundo, nós estamos falando de América do Sul, África e Índia. Essas regiões vão ser fortemente penalizadas. Então, os maiores emissores estão no norte, China, Estados Unidos e Europa nessa ordem, mas as consequências a gente vai observar primeiro. Então, esse é um problema global que precisa ser enfrentado de uma forma global, mas as ações e as soluções, elas dependem de cada região. A realidade de cada região. O Brasil tem, aí a gente entra na discussão da mobilidade, tem uma matriz energética privilegiada. Já foi falado aqui, em painéis anteriores, ou seja, a energia elétrica, uma matriz de baixo carbono, de fonte hídrica, biomassa, eólica, solar. Em outro país do mundo tem isso. Talvez a Noruega, por outras razões que a gente pode discutir depois, numa outra oportunidade. Então, a Stellantis, como tem 30% do mercado, com as suas marcas aí, Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, e mais recentemente a Leapmotor, que eu posso falar depois, a gente tem um desafio muito grande, 30% do mercado a gente precisa descarbonizar. E essa descarbonização,
A gente aprovou recentemente um plano de 2025 a 2030 de 32 bilhões de reais para implementação de tecnologias de baixo carbono a bordo dos veículos. Então, utilizando o biocombustível, o etanol, porque tudo aquilo que é queimado, rodando, o motor com combustão queimando etanol, ele emite CO2, assim como o motor a gasolina. Mas esse CO2 do motor queimando etanol é capturado pela plantação da cana-de-açúcar da próxima safra, então ele é um baixo carbono. Nossa frota hoje, 30% da frota hoje roda com etanol. Significa que 30% dos carros que estão rodando lá fora são carros baixo carbono. É como se a gente tivesse 30% da nossa frota de veículos 100% elétricos. Então, 32 bilhões aprovados, nós temos a implementação de biocombustível e diferentes níveis de eletrificação de 2025 até 2030 para poder responder com tecnologia a bordo dos veículos, soluções de baixo carbono. Mas não basta, a gente precisa trabalhar na cadeia completa, que vai do berço ao túmulo, seja da mineração até a reciclagem final do carro. Um carro dura 20, 30 anos no mercado. Então, a gente precisa trabalhar na mineração, o carro é aço, alumínio, plástico, na descarbonização da mineração, da fabricação das matérias-primas, dos componentes, né? O carro tem 5.000 componentes, na tecnologia embarcada do carro, para a qual a gente aprovou 32 bilhões nos próximos 5 anos, e na reciclagem. Então, nós precisamos trabalhar na cadeia completa. E isso une os setores. Com o peso que vocês têm no setor, é um movimento relevante, e aí você fala meio tipo assim, en passant, como dizem meus filhos, né? Tipo assim, en passant, 32 bilhões de reais de investimento, mas é bastante dinheiro e colocado no lugar certo, né? Olhando para o futuro. Mas como a gente falou de descarbonização, Thiago, eu quero passar logo para você, porque a mineração é o G0, né? É o ground zero desse processo todo. Então, explica para a gente como é que você está vendo esse roteiro da descarbonização, começando pela mineração. Bom, obrigado, Thaís, obrigado pelo convite. Acho que é um pouco do que o João falou, né? É a cadeia toda. Nunca vai ter a descarbonização completa se a gente não for até o chão, que é na mineração. Então, e você vê que essa é uma discussão que ela é independente, se a gente é a favor ou contra, acha que tem ou não tem. Nós, enquanto empresários, estamos todos tomando decisões nessa linha da descarbonização, né? Então, para pegar um pouco do gancho, né, João, que você falou, então você está tomando ali tudo que é de baixo carbono. Então, o aço é um deles, de baixo carbono. Esse aço de baixo carbono, ele vem da indústria siderúrgica, que é responsável por 8% das emissões, que tem diversas iniciativas para reduzir carbono, uso de hidrogênio verde, né, hidrogênio azul, alto forno elétrico, principalmente migrando da Europa, como você falou, um dos grandes poluidores para o Oriente Médio, que vai demandar, por sua vez, um minério de ferro de mais alto teor, né, porque o minério de ferro, quando ele tem o mais alto teor, ele emite menos carbono. Então, nós que estamos lá no pé da indústria, estamos conectados, de certa maneira, com essa questão da sustentabilidade, né, e desenhamos toda a estratégia da Itaminas justamente nessa linha, porque a gente entendeu que precisava enxergar a cadeia toda, que isso agregava valor. Eu acho que tem uma grande vantagem, porque a precificação, né, João, que é um outro debate que se faz, quem vai pagar essa conta, né, da descarbonização, está o consumidor disposto a pagar um preço mais alto para ter um produto, né, um bem de consumo, um bem durável ou não durável, com ele mais verde, mas eu estou disposto a pagar mais. Então, assim, no caso da mineração, isso de certa maneira é equacionado, porque ela, por ser uma commodity, né, o ferro já é balizado. Então, você tem os prêmios, os prêmios são pagos no mercado a partir do momento em que você produz um minério de mais alto teor. Então, essa parte está equacionada para a gente. Então, por isso a mineração e todo o plano nosso não é tão en passant assim de 32 bi, mas não deixa de ser um plano robusto, né, de 2 bi de investimento nos próximos 10 anos. Ele é todo direcionado para a nossa rota de processo, para que a gente possa produzir um minério de ferro de mais alto teor que vai descarbonizar essa agenda. Essa é exatamente a conexão que a gente faz, entendendo que isso vai passar pela siderurgia, com todas as suas dificuldades, com todas as suas iniciativas, para depois da siderurgia o aço e formar o carro, né, os bens finais de consumo e atender de maneira geral essa descarbonização como um todo. Isso é o desafio da Itaminas, mas é de todo o setor siderúrgico, né? Lembrando da COP30, que não conseguiu chegar a um bom termo no debate dos combustíveis fósseis, por exemplo, não significa que o desafio de evitar
o superaquecimento e tal não se mantenha, né? Falha da nossa geração, da humanidade, que não está dando conta de equilibrar as demandas. Yuri, quero te ouvir sobre a geração distribuída, que chega, nesse momento do Brasil, como um instrumento para essa transição. Qual o papel dela? Obrigado, primeiramente, ao Grupo Itatiaia, ao pessoal da CNN Brasil. Prazer estar aqui com os painelistas. Para mim, a geração distribuída ela foi uma forma de democratizar o acesso. Hoje nós temos basicamente duas vertentes, a parte de micro GD, que é a parte de rooftop e de investimento em telhado, e também existe a mini GD, que representa hoje, através das fazendas solares, empreendedores que fizeram um investimento e, através desse modelo, o cliente ele pode aderir a esse modelo de consórcio para que possa ter um acesso de energia fotovoltaica limpa e, eventualmente, com desconto na tarifa. Então, eu vi um pouco os painéis anteriores, a gente fala muito sobre... Eu acho que está ficando ruim para todo mundo. Se tem uma coisa que a gente tem que discutir nesses encontros, é uma visão de ecossistema. Porque, na perspectiva, não é qual é a maior parte do bolo que é minha, de quem quem vai ser. No fundo, tem, obviamente, uma questão de argumentação, que é muito o pilar desse negócio, porque quando a gente fala de setores que são intensivos em capital, se a gente não tem uma certa previsibilidade, tem uma certa dificuldade de fazer alocação de recursos, mas, por outro lado, a gente tem que pensar um pouco na visão do cliente. Eu acho que levar uma escolha e trazer a opção da prestação do serviço, o cliente escolher quem vai ser a prestadora de serviço, é algo fundamental que vários setores maduros já passaram. Foi assim em telecomunicações, foi assim em banco, foi assim em outros setores mais maduros que ocorreu, como também a parte de mercados que ele eram, de certa forma, concentrados, e a gente veio como elo de acrescentar uma matriz energética importante, mas trazer mais uma opção para o cliente final e que possa não só olhar para uma visão de redução de custo, mas eficiência energética como um todo, que a gente falou um pouco de aumentar a demanda, eu concordo com essa questão também, mas passem a aumentar o bolso do cliente final. Se a gente não aumenta o bolso do cliente final, não existe economia circular que sustente o reinvestimento e o aumento da demanda. Então, a geração distribuída ela vem muito com esse elo de suportar também, ser uma das matrizes para trazer uma opção para o cliente final. Isso é que eu acho legal desse painel aqui, porque a gente tem os setores, vocês, comercializadora, siderurgia, mineração, o fabricante dos carros e a CEMIG sim, prestando serviço no meio dessa cadeia. Isso que eu achei bacana desse painel, para a gente tentar reproduzir aqui essa integração que se impõe, ouvindo vocês. Walter, o Yuri fala do consumidor, a gente ouviu o Adriano Pires aqui falando e repetindo da importância da gente discutir qualquer avanço do regulatório até o da concorrência, levando em conta sempre, em primeiro lugar, o consumidor. E o mercado livre de consumo de energia chega como um instrumento para, teoricamente, dar poder a esse consumidor. É isso que vai acontecer? Sim, ainda mais, porque a GD ela já deu muito poder a esse consumidor, é bastante relevante. Mas o Mercado Livre, eu acho uma coisa impressionante, tem 25 anos apenas, e ele hoje tem 80 mil consumidores aproximadamente, consome 41% da energia gerada no Brasil. Isso significa que o Brasil tem 95 milhões de medidores. Então, 0,08% dos consumidores consomem 41% da energia gerada no Brasil. Claro que isso precisa ser expandido. Então, essa abertura do Mercado Livre a baixa tensão vai gerar competição, que pode ganhar ainda mais recursos, mas temos um número também impressionante. Nesse período de 25 anos, o Mercado Livre propiciou uma economia de 0,6 trilhões de reais. Isso é dinheiro em qualquer moeda, E certamente isso afetou o consumidor, porque eu não canso de falar. Se a pessoa tem uma conta de R$500, ele gasta no mínimo mais 4 vezes isso indiretamente através dos produtos que ele consome. Então, essa economia ela é muito bem distribuída. E uma coisa mais sobre isso ainda, que o Baranov tocou com muita propriedade, é a questão do curtailment. Eu acho que esse é um dos pontos que espero que haja alguma alteração na aprovação agora da MP 1304, eu espero que haja alguns vetos lá. Então, que eu acho é esse, não é justo o curtailment para o gerador.
mas também não é justo distribuir esse preço para o consumidor. Você vai pagar por energia não gerada e não consumida? É algo estranho. Então, eu acho que deveria ser um arranjo feito entre geradores, o que incluiria também a mini e microgeração, para ser mais justo para com a população. Vamos voltar nisso já. João, a gente segue aqui para a última pergunta para cada um. O primeiro painel começa com a discussão regulatória, a ANEEL aqui, o ONS, o operador viria, mas o REA teve um problema. Você está na ponta da cadeia, que você depende do equilíbrio desses fatores todos. Então, tem o risco, tem o experimento da mudança, da modernização do processo, quer dizer, da porta para fora, né, do portão da fábrica para fora, o quanto a mudança na regulação, esse debate sobre quem vai pagar a conta e tal, como é que isso chega para uma empresa como a Stellantis e qual o teu diagnóstico? Vou focar na proposta, no resultado, né? O desafio é enorme porque a gente precisa descarbonizar num país em desenvolvimento. E como a gente disse no início, que isso envolve vários setores, é um desafio assim, enorme. Eu vou dar o exemplo do que nós fizemos ao longo dos últimos anos. A gente começou a discussão em 2012 da descarbonização, sabendo que do desafio global e junto com o governo, setor privado e o governo, o gestor público, né, através das associações de classe, né, Anfávia, Sindipeças, que envolve o setor automotivo, a gente começou uma discussão de marco regulatório e a gente chegou à conclusão naquela oportunidade, eu estou dizendo 2012, então são mais de 10 anos, que a gente precisaria dividir esse desafio em pedaços, em fases, e naquela oportunidade a gente traçou o primeiro programa chamado Inovar Alto. São programas de 5 anos. O primeiro foi Inovar e ele estabeleceu um objetivo de redução de 12% de emissão de CO2 na frota de veículos novos vendidos. A gente tem uma frota de 45 milhões de carros aproximadamente, então não é uma tarefa que a gente resolve em um ano. A gente precisa fazer essa descarbonização equilibrada do ponto de vista ambiental, econômico e social, principalmente num país em desenvolvimento como o nosso. Então, desenhamos um programa, e na época chamado Inovar, de 12%. Durante a execução desse programa, de 2017 a 2021, a gente desenhou o segundo programa, que é o Rota 2030, que está em vigor agora. Ele vai de 2022 até 2026. E agora, nesse período, a gente desenhou o programa Mover. E a gente foi evoluindo com os programas, inserindo elementos que pudessem fomentar a descarbonização no setor. Perfazendo um total de 2017, do primeiro programa, até a entrada em vigor em 2027, do programa Mover, serão 35% de redução do CO2 em 10 anos. Se a gente procurar, nós não vamos encontrar um país que tenha feito, na sua cadeia automotiva, 35% de redução em 10 anos. Então, dá para fazer, mas setor público, setor privado, precisam sentar em volta da mesa e discutir a realidade do país a fundo e traçar planos. Fomento para desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de cumprir metas, né? Então, dá para fazer. Eu acho que é um bom exemplo para outros setores, para que a gente possa fazer essa descarbonização ser algo realmente sustentável ao longo dos próximos anos. Senão, a conta vai ficar muito alta. Tiago, a tecnologia para fazer todo esse processo, qual o diagnóstico da influência dela, do acesso, principalmente, a ela no setor de mineração? Na mineração, né, nós somos muito fortes, né, uma questão locacional, especificamente Minas Gerais é quase uma tabela periódica, né, que subiu e tem tudo disponível. Então, você não tem muito como buscar os minerais, tem restrição, né, na busca por locações. Eu acho que o grande desafio que a gente tem é quanto mais a gente consegue agregar valor na cadeia. Né, e aí não só na mineração, porque por ter muita mineração, naturalmente a gente tem muitos fornecedores locais, a gente tem uma indústria forte, né, bons fornecedores, bons profissionais, referência, empresas
que saem daqui e têm seus escritórios na Alemanha, nos Estados Unidos. Mas quanto mais você avança na cadeia, mais vai ficando, né? Então, na medida em que você passa para o aço, a gente até teve a oportunidade de falar sobre isso, né? O Brasil produz 30 milhões de toneladas de aço há 25 anos, desde 2000. Né? Às vezes, em períodos mais animados, bate ali em 34, 35, mas não passa disso. Aí vocês, né, João, compram aço e aí você sabe como que é a disputa com o aço chinês. Então, e tudo isso está ligado à carga tributária, que é cada vez mais elevada em função de gasto público, e por causa disso também a elevação da taxa de juros, para aí na hora de fazer os investimentos aqui, você larga de 15% no melhor dos cenários. E quanto mais você avança na cadeia, eu trabalhei na Fiat também, João, lá nos anos 2000, eu me lembro, hoje deve ser maior, mas a carga tributária dentro de um carro era 42% do total do veículo, hoje deve ser mais, né? Então, assim, se a gente não faz essa discussão, né, o que vai avançar é que cada vez mais a gente vai ficando, né? Assim, então, a gente tem tecnologia, a gente tem cabeça. Minas Gerais é um exportador de cérebros para o mundo inteiro, mas o problema é que o ambiente, né, principalmente agora, por exemplo, com minerais críticos, que você tem a política nacional, que você tenta entregar com uma mão, mas você vem com taxação de dividendos na outra e tira. Então, se a gente não... E essa não é uma discussão nova, essa é uma discussão de 100 anos atrás. Né, quando se discutiu trazer a cadeia siderúrgica para cá, a partir de 1911, quando os Estados Unidos e a Suécia buscavam novas fontes, novas jazidas minerais, e a gente não conseguiu evoluir. Então, nós estamos aqui 100 anos depois fazendo a discussão de novo sem avançar. Acho que esse é o nosso desafio, né, fazer. Claro. O problema a gente sabe qual que é e qual que é a solução também. Não, e superar a questão macroeconômica, né? Eu acho que o próximo, viu, o João não está ali? Não. Mas o Bruno está. O próximo, Elos, a gente tem que misturar aqui macroeconomia com qualquer outro setor que a gente faça, viu? Porque o ambiente macro faz toda a diferença, né? Porque o acesso à tecnologia não é só ir buscar a melhor, mas é até como fazer o investimento correto. E aí, Yuri, eu quero te ouvir desse ponto de vista, né, levando em consideração a necessidade de investimento, inclusive para a geração distribuída, inclusive para que ela dê certo, para que ela não seja, por exemplo, como a gente debateu aqui anteriormente, uma ameaça ao setor. Quer dizer, você gera muita energia, não tem como armazenar, não tem como aproveitar, não tem como distribuir. Então, qual é o investimento que o ambiente macroeconômico permite nesse setor? Eu sou otimista de natureza, né? Eu concordo aqui um pouco, foi colado, que a questão a visão de olhar para o todo, né, ela é fundamental para o desenvolvimento contínuo. Né? A gente falou um pouco sobre subsídio tomou uma palavra meio pejorativa no setor, mas poucos sabem que armazenamento, a tributação é 72%. É mais do que bebida alcoólica e mais do que cigarro. Isso não pode ser normal para uma perspectiva que nós estamos discutindo aqui de crise de convivências de matriz energética, aonde que BES poderia ser uma forma de harmonizar a visão de ecossistema. Então, quando a gente fala de subsídio, não é pensar de uma forma pejorativa, mas como é que a gente consegue, de fato, usar esse elemento como sendo um fator, talvez, de harmonia no ecossistema, como já acontece em outros países. Né? Tanto o GD quanto o GC, no Chile, por exemplo, né? Você tem que fazer a aplicação do investimento também com armazenamento. É obrigatório ter uma parcela disso com investimento em BES. Como acontece na China, né? Eu estive recentemente lá. Então, eu acho que foi citado aqui no painel anterior, esse não é um problema do país, isso é um problema do mundo. E a gente tem que pensar como é que pode ter matrizes que possam suportar harmonia, e para mim armazenamento é uma grande tendência disso, né? Como também a parte de eficiência para os clientes finais, fazendo mix talvez com IoT, internet das coisas, carregado com muita tecnologia. Mas eu acho que a inovação ela pode ser o grande alavancador, né, de uma visão de que hoje é uma crise para uma possível solução, pelo menos para um caminho de uma solução mais próspera da convivência das matrizes energéticas. E aí volta a macroeconomia. Aqui a gente tem a reforma tributária que impôs imposto seletivo para o minério, exportação de minério. E agora o caso Netflix, que acabou expondo para o mundo inteiro que o Brasil vai continuar taxando e muito a importação de tecnologia. Então, de novo, está colocado aí o problema. Walter, você está num setor que é exatamente uma ponte importantíssima entre o consumidor, entre todas as cadeias e o consumidor, que é a comercialização.
da energia, que é um mercado que se desenvolveu muito no Brasil, cresceu, se profissionalizou, posso até dizer que se institucionalizou, que é bom, é uma ferramenta, qualquer ferramenta de mercado de capitais que promove desenvolvimento econômico, ela é bem-vinda. Como é que a comercialização atua diante desses desafios aí, inclusive no caso do containment, que você acabou de citar? Infelizmente, nós temos um problema regulatório, não é? O deputado falou que é uma coisa muito importante, que o setor elétrico ele não tem uma voz única que fala com os políticos, como a CNI e outras mais que falam. São diversas associações que defendem interesses específicos. Então, isso é terrível. Essa questão da medida provisória 1304, agora você falou uma coisa muito importante. Por exemplo, falando de subsídio, ela prorrogou o Proinfa por 20 anos. O Proinfa é uma energia, uma tarifa de R$ 550 por megawatt-hora, é o dobro de uma tarifa para viabilizar qualquer empreendimento do setor elétrico. Como é que você prorroga por 20 anos isso? É uma loucura. Então, a gente vai enfrentando esse tipo de coisa. Saímos para uma autoprodução, por exemplo, vendemos para os nossos clientes, desde 2018, autoprodução, onde a gente construiu uma planta e transferia a outorga na ANEEL para esse consumidor. O Baranov é um caso, ele citou isso aqui também. Agora, essa medida proibiu esse tipo de operação para a usina existente. Ele quer incentivar novas usinas. O Brasil está sobrando energia. Como é que você vai incentivar novas usinas para os data centers? Acho que a MP 1418, ela coloca isso. Então, pelo menos assim, se você não gosta de monotonia, o setor de comercialização é um ótimo lugar para trabalhar. Porque não tem dia que você não tenha uma novidade e que venha colocar em risco esse suprimento. Estamos falando aí de um mercado gigantesco, que consome 40% da energia gerada no Brasil. Então, assim, o nosso risco é totalmente regulatório. Olha, a gente vai caminhando já para o final. Quero agradecer aos quatro. Acho que a gente fechou um ciclo super interessante. Eu que sou consumidora de informação, que dependo de vocês para entender o que está acontecendo no Brasil. E o setor de energia é um setor difícil de cobrir, a não ser do ponto de vista mais específico, especializado. Mas esse é um tema que a gente vai ter que falar cada vez mais. Então, missão nossa também da imprensa brasileira de aprofundar essa cobertura. Eu brinco que quando o tema sai dos artigos para reportagem, é sinal de que a gente amadureceu no tratamento disso. E isso tudo que nós discutimos hoje aqui, nesse painel e nos outros, já está fazendo parte do debate em qualquer setor, porque todo mundo precisa de consumo de energia. Então, quero agradecer a vocês por esse último painel. Obrigada aos quatro. Até uma próxima.